eu sou Ricardo Burgues Cecim, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordeno um núcleo na universidade que chama Educa Saúde, é um núcleo de educação, avaliação e produção pedagógica em saúde, um núcleo que se ocupa em específico de pesquisa, estudo, análise e investigação no campo da educação na área da saúde, são todas as práticas de formação e desenvolvimento, podem ser práticas formais, do tipo diretrizes curriculares na graduação, programas de residência, ou práticas mais no âmbito do desenvolvimento ou da educação permanente, mudança de práticas, mudança de perfis, interesse em desenvolvimento de certo padrão de responsabilidade ou implicação com práticas em saúde. É um núcleo que estuda, formula, escreve nesse campo. Em específico sobre o Versus, é uma experiência que eu tenho um especial afeto pela experiência do Versus, por ter já coordenado uma experiência desse tipo no Rio Grande do Sul em 2001, 2002, em particular no ano de 2002, e depois em 2003, com essa experiência acumulada, e eu tendo passado por um cargo de direção do Ministério da Saúde, relacionado especificamente com a educação, propus o Versus como uma experiência nacional. O Versus tinha sido, naquele momento anterior, 2002, uma experiência apresentada pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul para interessados. E depois do Ministério da Saúde foi uma construção já com a sociedade, ou com o movimento estudantil, na tentativa de responder a uma... Quer dizer, ela respondeu uma expectativa dos estudantes, mas era mais do que isso, era também uma expectativa de estabelecer uma relação com os estudantes, em particular com a organização dos estudantes, de modo que a gente pudesse dizer, o gestor do SUS, ele não regula a área da educação, mas ele é um espaço escola, ele é um espaço formativo. Os espaços de trabalho do SUS são espaços formativos. Nós temos trabalhado, acho que intensamente, desde a primeira Conferência Nacional chamávamos de Conferência de Recursos Humanos na Saúde, hoje poderíamos dizer Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que foi o nome adotado na terceira conferência, mas no campo da gestão do trabalho e educação na saúde, a gente propõe o SUS como escola, o SUS como formador. A gente entende que o artigo 200, que fala em ordenar a formação dos trabalhadores do setor da saúde, significa propor coisas objetivas de encontro com o ensino. Mas, historicamente, esse encontro com o ensino é feito com a universidade, ou com os docentes, ou com pesquisadores, ou com a chamada academia. A gente até tem buscado entender como sociedade científica, que não é a mesma coisa que a academia. A gente fala muito com as sociedades científicas e fala pouco com o ensino. Então, uma das intenções foi de falar diretamente com os estudantes por serem os principais atores da formação. Os principais atores da formação não são os gestores das políticas de ensino, mas os próprios estudantes que buscaram uma profissão na saúde e serão aqueles que vão exercer a profissão da saúde. Então, a gente achava interessante, relevante, procedente que o gestor do SUS conversasse diretamente com esse segmento. Não quer dizer em detrimento dos demais segmentos, quer dizer acrescentar o segmento, que é o segmento dos estudantes. E foi uma experiência absolutamente positiva. Positiva porque talvez a experiência posterior, a avaliação passado o tempo, a gente hoje verifica uma quantidade muito grande, ou constata uma quantidade muito grande de estudantes que fizeram o Versus, ou foram monitores do Versus, ou foram mobilizadores do Versus, hoje em diversificados cargos de gestão no sistema de saúde ou docência em profissões da saúde. E a gente vê que tanto o cargo de condução do sistema de saúde quanto a docência é bastante marcada por uma aposta de valor e de vigor no SUS. O SUS, talvez com todos os princípios, mas eu quero dizer fundamentalmente que compreender os princípios do SUS não é uma coisa que atravessa a sociedade como um todo. A gente pode até citar os princípios, o que não quer dizer que há uma forte apropriação desses princípios. E aqueles estudantes que passaram pelo Versus, um segmento expressivo de estudantes que passaram por essa experiência, puderam aprender corporalmente o que são esses princípios. Além de uma compreensão dos princípios do SUS, também tem uma compreensão sobre, vamos chamar de trabalho em equipe ou comportamento em coletivos, porque a experiência do Versus ela também gera um coletivo que vai compartilhar durante um tempo habitar um lugar e habitar uma proposta coletiva.
a experiência de o que é um coletivo, viver um coletivo, como o Versus propõe, também é algo muito difícil para qualquer experiência universitária, para qualquer experiência de curso, porque viver um Versus é uma experiência intensiva, em geral de 15 dias, em que se dorme e acorda em coletivo. Então essa experiência é impossível, não há outras experiências semelhantes com essa relação direta que é compreender o sistema de saúde vivendo uma experiência coletiva. A gente podia dizer que tem aí um componente multiprofissional, é mais também do que multiprofissional, é a experiência da vivência ou da convivência em um coletivo. Essa experiência forte de o que é um coletivo, a aposta de um coletivo, está, para mim, na natureza, é constitutiva de uma vivência estágio na realidade do Sistema Único de Saúde. Uma aposta, desejo de rever os seus acontecendo, passa por esse conjunto de pequenas situações. Recentemente, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Rede Unida, com a Associação Rede Unida, anunciaram a retomada do Versus. Né? No entanto, a gente tem um outro contexto no que diz respeito ao que você citou, por exemplo, da questão das executivas de estudantes de saúde. Enquanto a construção anterior foi uma construção que envolvia muitos estudantes, a gente tem outro contexto nas executivas em geral, as executivas muito mais presentes, muito mais mobilizadas, hoje o contexto é um pouco diferente. Como é que você avalia isso hoje? Nesse sentido, quais são os desafios para que o Versus tenha essa potência mais ainda de implicação desses estudantes com o SUS, que faça, inclusive, eventualmente, mudar o rumo da vida e parar como uma pessoa super implicada com o SUS e parar num lugar de gestão, enfim? A gente, quando fala do Versus, é importante verificar o Versus também como um processo vivo da política de saúde. E um processo vivo da política de saúde que tem uma conotação, tem uma expressão participativa, tem uma expressão na sociedade. A gente, quando fala em Versus 2003, não é a mesma coisa falar Versus 2011, porque de 2003 para 2011 nós vimos a construção de uma agenda que dizia de Versus residências, Versus gestores, Versus docentes, Versus movimentos sociais. Houve uma demanda ou uma formulação de que vários Versus eram necessários. Isso quer dizer que o que era o mais material numa experiência de Versus? A vivência, a convivência, a produção do coletivo. Essas situações elas se diversificaram muito. Experiências na área da extensão universitária se materializaram. De 2003 para a última experiência importante do Versus, conduzida ou mobilizada pelo Ministério da Saúde, foi 2005, mas muitas das CIEs no país seguiram propondo experiências de Versus, muitas universidades, propondo, quero dizer executando, né? Propondo e pondo em prática. Universidades fizeram isso junto à extensão universitária e municípios fizeram isso na sua gestão municipal. Então, o Versus foi continuando, e a gente pode olhar em cada lugar, foi a mesma coisa, do tipo, chamar executiva de curso, cada universidade que fez para os estudantes da sua própria universidade ou vizinhança micro-regional ou loco-regional, onde a universidade se coloca. E a gente poderia dar alguns exemplos de universidades no país que fizeram assim. Municípios que fizeram também construíram com os representantes de estudantes das cidades onde as universidades se colocam, a cidade conversou com as universidades presentes, né, onde a cidade se coloca, porque as cidades elas estabelecem relações com as universidades locais. Há uma demanda recíproca na universidade, precisa do município, o município demanda coisas para a universidade. Alguns municípios, então, seguiram fazendo Versus, algumas universidades fizeram Versus, e autonomamente os estudantes também seguiram fazendo Versus, alguns tipos de Versus. A área de saúde mental é um exemplo típico. A experiência que a gente conhece como estágio transdisciplinar em saúde mental se reproduziu a ponto de, inclusive, gerar um encontro nacional de estudantes de saúde mental e independe, então, de uma política nacional do tipo Versus. Então, essa diversidade vai dizendo, não se trata de hoje mobilizar as executivas de curso e estabelecer uma agenda com as executivas de curso. Se trata de oferecer, conduzir, regular no sentido de ter apoio, né, sustentabilidade, para que estudantes frequentem o SUS e gerem entre si, entre eles próprios, a discussão teórica, política, conceitual de o que é o sistema de saúde, como são as práticas, quais são as práticas profissionais no sistema de saúde. Então tem uma diferença do período 2003 com uma agenda que era dirigida ao movimento estudantil. Algumas acumulações ficaram daquela agenda. Ficou uma acumulação daquela agenda que foi o lugar dos estudantes no Conselho Nacional de Saúde,
Não havia a cadeira estudantes no Conselho Nacional de Saúde. Hoje há. E hoje os estudantes estão distribuídos em muitos conselhos municipais e conselhos estaduais de saúde também. Em alguns lugares, especialmente conselhos municipais, tem estudante que é o presidente do conselho. Então, essa produção que veio de lá para cá, a gente acha que ela tá feita, ela se ramificou na sociedade, ou ela proliferou na sociedade para diferentes lugares. Não foi uma agenda do tipo, esta é uma agenda normativa, ou o governo conversa com as executivas de curso. O governo conversa com diferentes modalidades organizativas de estudantes, mas se oferece aos estudantes, ou oferece lugar para que os estudantes se encontrem, oferece sustentabilidade para que os estudantes se encontrem e habitem uma experiência de sistema único de saúde por algum tempo. Nenhuma linearidade de que esses estudantes vão se tornar militantes do SUS, mas não temos dúvida de que são estudantes com mais apropriação do SUS, diferente daquele estudante que só passou pelo curso de graduação com maior ou menor ênfase no SUS, ou que conviveu com seus colegas de curso. É uma outra experiência, uma experiência que tem um olhar para o país, porque é o país que está fazendo. Então, o que é o país? É um SUS nacional, mas o que é um SUS nacional? Mas ocorre no município, então tem um SUS nacional e um SUS municipal. Essa coisa tornada uma pergunta para cada um, não é uma pergunta formal, não é uma pergunta o que está nos textos, é uma pergunta que vai se fazendo porque a gente está buscando, está indo atrás dela. Isso é o vigor para mim nesse momento. Não vou dizer que então isso é o que deve ser oferecido todos os anos, tão pouco, porque a gente, ao fazer de novo, vai aprender outras coisas. E ao aprender outras coisas, na medida em que isso é vivo, vai propor, acho que também outras coisas na sequência, ou vai escutar proposições de outras coisas na sequência. Nesse momento, a escolha feita, ela reúne o Ministério da Saúde, a Rede Unida com sua agenda na educação de profissionais de saúde. A Rede Unida apoiou o Versus em todos os momentos que existiam experiências de Versus. Os encontros preparatórios do Congresso de 2012, que aconteceram de maneira regionalizada em 2011, nas 5 regiões do país. Nas 5 regiões, houve um pedido dos participantes de reedição do Versus, com a impressão, com a avaliação de que ele é vigoroso, ele é vitalizado, ele é desafiador. Então, a Rede Unida foi mobilizada pelo Ministério, demandou o Ministério, e foi demandada, foi quase que uma conversa, efetivamente, entre o Ministério e a Rede Unida, mas a UNE foi contatada, mobilizada, e declarou não só o seu apoio, como o seu engajamento. E aí é a UNE, não necessariamente o segmento de saúde da UNE, é a União Nacional dos Estudantes, entendendo que os estudantes, quando ao se aproximarem de políticas públicas, aumentam a sua compreensão sobre o que sejam políticas públicas, ou que sejam as políticas públicas. Então, hoje, o que a gente tem é uma proposição que envolve o Ministério da Saúde, Rede Unida, União Nacional dos Estudantes, e uma rede que está configurada com uma presença importante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a rede SUS Colaborativo, que também é um esforço de produzir uma certa comunicação em rede, que ainda começa objetivamente em 2012. Nesse momento, 2011, tem alguma mobilização inicial, mas é uma tarefa para 2012, uma certa presença da universidade ou de algum disparador na universidade de conversar em rede com a sociedade, pensando em políticas de educação na saúde. Então, esse conjunto está envolvido hoje com uma proposta do SUS. Como não é uma proposta só do Ministério da Saúde, como foi anterior junto às executivas de curso, vai ter um aprendizado que vem aí. A gente tem em 2012 o Congresso da Rede Unida, a gente tem o Congresso maior, o brasileiro de saúde coletiva. Os dois acontecem em 2012, um em maio, um em novembro. Então é um ano que vai fervilhar certamente muitas avaliações e muitas indicações. Então, estudantes mobilizados, eles certamente vão se apresentar ao Congresso da Rede Unida e vão se apresentar ao Congresso da Abrasma. Então, vão acontecer coisas indicativas, coisas sugestivas, ou coisas críticas, ou coisas de caminhos na linha proliferação de possibilidades. Não dá para dizer, isso é feito para acontecer aquilo. Isso é feito para que proliferem coisas. E eu acho que isso é parte de produzir engajamento na sociedade sem programa, sem ação-programa. O Versus não é uma ação programática. O Versus é uma ação de produção de coletivo no meio, geração de coletivos no meio da massa que é hoje o número de estudantes que temos no país. São milhões de estudantes de graduação na área da saúde.
essas pessoas configurarem coletivos num determinado município, num determinado estado, porque estão experimentando o SUS, é avolumar a verbalização e a agenda política sobre o SUS. E é isso, com a diversidade que a população, o país tem, estudantes,